Primeiramente, pessoal, eu queria apresentar a Suporte Automação rapidinho para todos vocês. A Suporte, ela já está em Goiânia há 24 anos, tá? A gente tem aproximadamente aí 70 funcionários, nossa área de atuação principal é o estado de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Tocantins. Convido a todos vocês a entrarem no nosso site, suporteautomação.com.br, e darem uma olhada em todas as marcas que a gente distribui. Como exemplo, as principais marcas é a Rockwell Automation, né? Allen Bradley, a Metsu, Endreshauser, Cisco, Pepper Fuchs, Cabos Prisma e os equipamentos da Fluke, a marca que a gente vai estar fazendo o webinar hoje. Aqui é o site da Suporte, acho que agora vocês estão vendo, tá? E aqui em eventos, webinars, acho que foi onde todo mundo fez a inscrição. Eu queria convidar vocês a darem uma olhada nos próximos também. Está na nossa página no LinkedIn. Aqui a gente posta bastante novidade da indústria. A gente está fazendo bastante conteúdo online. E o nosso canal do YouTube também, é onde a gente posta os vídeos gravados dos webinars, focado na indústria. Então, convido você a seguir a gente. Bom, os apresentadores de hoje vai ser eu, meu nome é Murilo, eu trabalho na Suporte Automação já faz 10 anos, então, e eu estou acompanhando a Fluke desde o início. O Rodrigo também vai fazer uma parte da apresentação. O Rodrigo também trabalha na Suporte, ele é o Champion, que cuida das especificações dos materiais da Fluke. E o Cristiano, da Fluke, ele também está online aí, ele mora lá em BH e está participando com a gente, vai fazer a parte da apresentação das aplicações. Uma agenda bem rápida aqui, a gente vai falar um pouco sobre introdução para manutenção preditiva. Lógico que esse é um tema muito abrangente, a gente poderia falar sobre ele durante um semestre inteiro, né? Eu vou resumir bastante para a gente poder focar bastante no tema de termografia, tá? Bom, começando, pessoal, basicamente a gente pode dividir a manutenção de uma indústria em três partes, em três tipos de manutenção, tá? A manutenção corretiva, a manutenção preventiva e a manutenção preditiva. Assim como a gente pode ver nessas engrenagens, elas têm que sempre estar uma fazendo a outra funcionar, né? A corretiva é sempre quando um equipamento ele tem um problema, a gente precisa fazer uma ação de imediato, né? Então, isso tem muito prejuízo quando a gente é baseado apenas em manutenção corretiva, porque a máquina vai parar, muitas das vezes a gente não vai ter o material necessário para fazer a correção naquela hora. Então, a gente tenta minimizar esse tipo de manutenção o máximo possível, tá? A manutenção preventiva já é aquele tipo de manutenção que a gente vai olhar para o manual do equipamento e fazer de acordo com as normas do fabricante. Por exemplo, se você olhar um datasheet de um contator, por exemplo, um disjuntor, ele vai falar que aquele produto tem um tempo de vida, né? E que da 2 anos, você precisa trocar ele, né? Porque o tempo de vida dele vai acabar. Então, é claro que a gente tenta não fazer esse tipo de manutenção, porque às vezes o produto ele vai funcionar por um tempo maior do que está escrito, né? Então a gente tenta prolongar o tempo de vida do produto. E a manutenção preventiva é essa. A gente também tenta fazer com que ela seja menor, para a gente não ter gastos desnecessários. Porque se a gente for trocar tudo que está dentro da indústria funcionando dentro de um painel, a todo momento que o fabricante fala que é para trocar, a gente vai estar fazendo substituições desnecessárias a todo momento, né? E, por último, a manutenção preditiva, que é o que a gente tenta implementar de forma mais abrangente, que é o quê? A gente precisa fazer inspeções nas máquinas de forma regular, né, para que a gente possa prever, né, quando que aquela máquina vai falhar,
Para isso, a gente utiliza vários tipos de análises, eu vou falar um pouquinho aqui mais para frente. E a gente fazendo uma rota de manutenção preditiva, né, a gente consegue, então, reduzir os custos, programar a equipe de manutenção necessária e, ao mesmo tempo, diminuir aqueles correções que a gente não programou, né? Que é a manutenção corretiva que a gente falou. Então, quando a gente aumenta o ciclo de manutenção preditiva na indústria, a gente automaticamente está diminuindo a manutenção corretiva e também a preventiva, certo? Então, o foco, né, da Fluke, não só da Fluke, mas de várias organizações, é fazer equipamentos que ajudem as pessoas dentro da indústria a ter essa manutenção preditiva em dia e ajudando, assim, a diminuir os custos das empresas, né? Bom, aqui é um gráfico apenas para ilustrar o tempo de vida de um equipamento. Tá? A gente pode dividir o tempo de vida de um equipamento no início, né? Que é aqui no início do gráfico à esquerda, quando a gente faz o startup daquele equipamento, daquela máquina, de uma esteira, o que quer que seja, logo no início, quando a gente coloca para rodar no startup, a taxa de falha é sempre maior, porque sempre a gente tem algum defeito de instalação, alguma falha no projeto, falha de fabricação, algum componente inadequado que foi colocado ali. Então, sempre no começo vão ter algumas intercorrências, mas com o passar do tempo a gente vai diminuindo essas falhas, né? E vai entrando na vida normal daquele equipamento, né? Durante a vida normal do equipamento, algumas falhas vão ocorrer aleatoriamente, às vezes por um fator externo, por exemplo, que a gente vai falar aqui na apresentação, que está tendo um sobreaquecimento, fazendo aquele equipamento desgastar, que não estaria dentro do programado, né, da vida do equipamento. Então, a gente vai ter algumas falhas durante essa vida normal. E depois que a gente tem a vida útil do equipamento, né, como o fabricante fala, a gente começa a ter um aumento aí exponencial das falhas dos equipamentos eletrônicos, né, principalmente. E então, no final da vida, a gente vai ter o desgaste, né, a degradação das partes dele, né? Então, a gente vai ter o aumento da taxa de falha. Com a manutenção preditiva, qual é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é aumentar essa curva ao máximo possível, né? Fazer com que essa banheira aí, né, fique maior possível, aumentando a vida normal do produto, né? A gente tentar aumentar a vida útil do produto. Bom, nessa imagem, nesse círculo, a gente consegue ver os 4 pilares aí da manutenção preditiva, tá? Que é a análise de vibração, análise de óleo, a termografia e o ultrassom, tá? A Fluke, ela se especializou em 2 desses pilares, que é a análise de vibração e a termografia. Análise de óleo e ultrassom, a Fluke não tem equipamento para esse tipo de manutenção. Existem diversos fabricantes no mercado, mas a Fluke se especializou na termografia e na análise de vibração. Claro, e a gente vai focar especificamente em termografia, tá bom? Bom, vamos lá. O que é a termografia, né, pessoal? A termografia é a técnica de sensoriamento remoto que possibilita a medição de temperaturas e a formação de imagens térmicas de um componente, equipamento ou processo a partir da radiação infravermelha, naturalmente emitida pelos corpos, em função de sua temperatura. Bom, vamos lá, parece que é bem complicado lendo esse texto, né? Mas na verdade é muito simples. Na verdade, a gente vai fazer medições, né, de todos os corpos que emitem radiação infravermelha. Na verdade, todos os corpos emitem, tá? Então, por isso que a gente usa a radiação infravermelha, fazendo um paralelo com a temperatura desse corpo, né? A gente usa as câmeras termográficas, que nela a gente tem os sensores dentro da câmera que vão captar essa radiação infravermelha.
O sensor de uma câmera termográfica chamam-se microbolômetros, tá? Bom, isso aí toda câmera tem, né? E quanto mais microbolômetros uma câmera tem, maior vai ser a sua capacidade de geração de imagem. A sua resolução vai ser maior, resumindo assim, né? Bom, por que que a gente usa a termografia, né? Por que que ela é um dos pilares da manutenção preditiva? Primeiramente, por causa da segurança que ela nos oferece, né? Que ela oferece para a pessoa que está fazendo essa medição. Ela obedece todas as normas de NR10, de distanciamento, né? Das máquinas e dos equipamentos elétricos, principalmente quando um objeto está muito quente, em rotação, que gera ali um perigo, né, para a pessoa que está fazendo a medição. A termografia ela é ideal para fazer esse tipo de análise, porque a gente vai ficar em uma distância segura, né? Obedecendo assim NR10 e a NR12, na verdade, também, que é segurança de máquinas, né? É uma técnica muito fácil de ser usada e ser interpretada, né? Porque a gente vai tirar uma foto e ela é bem fácil de interpretar, né? A gente vai ter várias cores ali, né? Quanto mais vermelho, mais escuro, vai ser mais calor e mais quente. Tem a simplicidade que a gente tem em gerar relatórios com o tratamento da imagem radiométrica, que a gente vai conversar mais um pouquinho mais para frente, que é o tipo de documento que a câmera vai gerar para a gente, né? Bom, aonde a gente pode utilizá-la? Gente, em equipamentos elétricos, né? Equipamentos mecânicos, como eu já disse aqui, alguma correia, alguma esteira, rolamento, para conseguir achar algum desgaste, né? Linha de distribuição de energia e etc, né? E não só na manutenção preditiva que a gente consegue utilizar a termografia, tá? A gente consegue utilizar também no controle de alguns processos, por exemplo, a gente olhando um forno de uma cimenteira, a gente consegue ver se ele está operando de forma correta, a gente consegue ver o nível de um tanque em um processo de produção específico, com a diferença de temperatura entre os líquidos, e no desenvolvimento também de alguns produtos, né? Isso já mais na parte de desenvolvimento da indústria, né? Eles fazem muito teste nas placas eletrônicas, sempre usando termografia para ver o circuito impresso, né? A gente usa a radiação infravermelha dos objetos para traduzir a quantidade de radiação que chega na câmera em um número de temperatura, certo? Isso aí é um espectro eletromagnético, tá? Onde mostra o comprimento de onda, né? Por exemplo, a luz visível está aqui no meio, né? Até 0,7 micrômetros a gente tem a luz visível, e o infravermelho ele começa ali depois do 0,7 até os 15 micrômetros, né? As câmeras da Fluke, especificamente, utilizam as infravermelho de ondas longas, tá? Isso é uma curiosidade apenas, tá? Mas é uma coisa que é bem simples, tá? De acordo com que a quantidade de radiação aumenta, né? A temperatura vai aumentar também, tá? E todos os corpos eles emitem radiação infravermelha. Então, por isso que ela é ideal para a gente fazer essa comparação com a temperatura, tá? Bom, a gente precisa, para entender um pouquinho de termografia, entender sobre o conceito de reflexão, emissividade e transmissividade, tá? Então, a gente olhando para essa janela, a gente vê esses três fatores de uma forma bem simples. A gente consegue ver aí um prédio sendo refletido, né, nesse vidro, né? Ou seja, a luz do vidro, a luz que bate no prédio, bate no vidro e volta para o nosso olho, né? A gente consegue ver também a cortina que está do lado de dentro, né? Ou seja, a luz está entrando na janela, bate na cortina e volta para o nosso olho. Ou seja, ela passa pelo vidro, ela é transmitida pelo vidro, tá?
e também a luz emitida por esse vidro, tá? Um pouquinho mais, aprofundando um pouquinho mais para a gente tentar entender o funcionamento da câmera. Olhando aí para essa câmera, vamos imaginar que a gente é a câmera, né? Olhando para o vidro, o que, que a gente está recebendo ali de infravermelho, né? A gente está recebendo o raio lá que vem do sol e é refletido pelo vidro. A gente recebe ali também na câmera aquele infravermelho que passa pelo vidro, né? E o infravermelho que é emitido pelo vidro, tá? O que, que importa para a gente quando a gente vai fazer uma análise termográfica do objeto? É o que ele está emitindo, né, de infravermelho, para a gente poder fazer a comparação correta, né, da temperatura do objeto. Para a gente não interessa o que ele está refletindo e nem o que ele está transmitindo. Na verdade, a gente, na indústria, né, vai trabalhar com os objetos, na sua maioria, opacos, né? Não vai existir esse fator de transmissividade, tá? Que é a capacidade de transmitir a radiação. Então, vamos já tirar esse fator aí dessa fórmula, né? Vamos imaginar que a transmissividade em todos os casos dentro da indústria é zero, tá? Então, a gente vai ter a refletividade, né? E a emissividade, tá? Bom, refletividade é um problema para a gente. Vamos imaginar numa situação dentro da indústria. A gente está querendo medir a temperatura de um motor, né? Só que atrás de mim tem um forno gigantesco emitindo calor, né? E eu tô aqui olhando para o motor. Então, pensando nisso, a gente imagina, né? Tem um calor, né? Raios infravermelhos estão saindo do forno, batendo lá o motor e vindo para a gente, e vindo para a câmera, né? Então, a gente tem ali uma temperatura de plano de fundo, tá? É isso que significa temperatura de plano de fundo. E nos relatórios, quando essa temperatura de plano de fundo é muito grande, igual nesse caso que a gente sabe que é muito grande, né? Um termografista tem que ter essa sensibilidade, né? Ele tem que informar isso no software, tá? É possível informar direto na câmera também, mas isso aí são fatores que a gente consegue colocar todos na hora de fazer o relatório. Informando essa temperatura, né, que está nas nossas costas, com certeza a temperatura final do corpo que a gente está querendo observar, que é o motor, vai ter uma diferença, tá? Mas o que, que a gente vai prestar mais atenção, né, na hora de fazer medições? Imagina se a gente sempre, na hora que sempre a gente for medir fazer uma medição termográfica, a gente for medir de corpos que tem emissividade igual a 1, né? É o ideal para a gente, que é o corpo que só emite radiação. Ele não reflete, né? E ele também não transmite, né? É o ideal para a gente, tá? Então, isso é o fator que a gente mais vai prestar atenção na hora de fazer um relatório. A gente vai se perguntar qual é a emissividade desse objeto, tá? Por quê? Porque quanto mais perto de 1 é o ideal, tá? Porque não vai ter nenhuma reflexividade, não vai ter nenhuma influência da temperatura de fundo e vai ter medições absolutamente precisas, tá? Qual é o grande problema disso, né? Porque o grande problema é que a maioria dos objetos dentro da indústria tem emissividade próxima de 0,6, tá? Que é ruim. Que eu vou dar alguns exemplos aqui, que é o cobre, né? É o alumínio. São objetos que têm alta reflexibilidade, né? Ou seja, se a gente simplesmente tirar uma foto termográfica desse objeto, a gente vai ter um erro muito grande, né? Ou a gente vai ter que ir lá no software e dizer exatamente qual é a emissividade daquele objeto, né? Ou a gente vai fazer algumas artimanhas, né? Para a gente tentar chegar ali na emissividade ideal, que é 1. Quais são essas artimanhas, né? São fitas isolantes,
tinta preta opaca ou buscar por cavidades, tá? Por isso que a gente sempre vê nos pontos da onde geralmente uma indústria tem uma rota, né, de fazer termografia, vai olhar um barramento, já tem aquele lugar que vai olhar sempre o barramento e já tem uma fita isolante ali no barramento. Porque quando a gente for tirar a foto, a gente vai olhar no software aonde está a fita isolante. Porque aquela fita isolante, ela tem emissividade próxima de 1. Então a temperatura ali vai ser muito próxima da exata, né? Com um erro muito pequeno. Da mesma forma, alguns barramentos são pintados de preto ou pintados de outras cores, laranja, etc. E essa tinta opaca vai trazer a emissividade para a gente, né, tirando o erro ali do cobre, né? Da mesma forma também o cabo, né, o cabo elétrico tem o plástico ali em volta dele, então sempre quando está com plástico, ali está numa temperatura muito próxima da ideal, né? Mas se ele tiver decapado, aí é um problema, né? Ou às vezes a gente procura pela cavidade, né? Ali a junção entre dois barramentos, a gente tem ali um parafuso, então a gente tenta olhar ali no buraquinho que ali dá para ver direitinho a temperatura. Eu não, acho que eu não mostrei a explicação disso da cavidade, mas por quê, né? Porque quando chega o infravermelho de um objeto, o infravermelho vai entrar naquele buraco e ele não vai ser refletido, ele vai ficar lá dentro, né? Ele vai ficar se debatendo lá dentro e ele não vai ser refletido. Então, é a explicação por que a gente procura por cavidades, tá? Bom, aí é um exemplo de uma foto, a gente olhando assim, né, pensa, ele está tirando foto do espelho, né? Mas na verdade não, isso aí é um vidro, né, uma janela. E por que que quando a gente tira uma foto termográfica de uma janela, né, de um vidro, a gente vê a gente mesmo, né? É como se fosse refletido, né? É por causa daquela parte que eu disse das ondas infravermelhas longas, né? Elas não conseguem atravessar um vidro, tá? Então a gente tem que prestar muita atenção, trazendo para a prática na parte de inspeção, como que a gente vai conseguir fazer a inspeção dentro de um painel elétrico, olhando pela janelinha do painel, né? Se ali tem um acrílico, um vidro, então a gente não vai conseguir, né? Tem que sempre prestar atenção com isso. Aqui é um exemplo bem legal, tá? Isso aí é um ferro de passar roupa, né? Quente, né? Muito quente. Né? Na parte vermelha, essa pessoa pintou com a tinta preta fosca. E na parte direita, a pessoa não passou nada, ou seja, que é super reflexivo, né? Então, a gente vê que a temperatura que a câmera está mostrando ali para o cromo é de 80 graus Celsius, no caso aqui, né? Só que quando a gente vai olhar na realidade, né, na onde foi pintado de preto, a gente tem a temperatura ali de 225, ou seja, é absurdo o erro que a gente pode ter nisso, né? E também é legal que a gente consegue ver o buraquinho do ferro, que já melhora bastante o nosso erro, entendeu? Então, se a gente não tiver a oportunidade de pintar, fazer essas artimanhas, a gente tem que procurar por algum encontro, alguma junta, algum buraco para chegar mais próximo. Ah, não, mas eu não tenho, eu quero medir o cromo mesmo no caso, etc. Tudo bem, tira a foto e você pode, na própria câmera, dizer a emissividade do cromo. Algumas câmeras já têm escrito, eu estou medindo cromo, ou cobre, no caso, alumínio. E aí ele já faz esse ajuste de temperatura automático. E também, mas isso aí dá um pouquinho de trabalho quando você tem uma rotina de inspeção muito grande, né? Você ficar informando e pesquisando numa tabela todo o produto que você tá medindo, né? Bom, aqui foi o que eu mostrei, né? Falei como a gente consegue ver através do vidro, né? Vamos imaginar aqui na janelinha aqui do lado esquerdo, a gente tem uma vela lá no fundo, né? E a janela de vidro. Então, se a gente olha pela câmera termográfica, a gente não vai conseguir ver nada do outro lado, né? Porque ela não vai deixar o infravermelho passar. A gente tem também o alumínio ali, né? É um objeto opaco, né? Também não vai estar deixando passar, mas ele está sendo aquecido ali, né? Ele está até um pouquinho mais quente do que o vidro, né? E a melhor maneira da gente fazer uma inspeção, né, de um quadro elétrico, obedecendo às normas de segurança, né, é a gente utilizar a janela de inspeção, tá?
a gente coloca, a Fluke fabrica essas janelas, né? A gente faz a instalação na porta do painel ou onde tem uma visão de um disjuntor grande ou de um barramento importante. Então, a gente instala a janela, essa janela vai garantir a proteção do painel e, ao mesmo tempo, a gente não vai precisar abrir a porta do painel para conseguir ver o que está lá dentro, né? Ela é feita de um material específico, né, que dê o infravermelho passar, né, facilitando assim, né, com que a gente faça a análise ali do objeto que está dentro do painel. Um comparativo bem básico de um pirômetro, né, é um equipamento que a gente usa para auxiliar a termografia, na verdade, para fazer uma inspeção bem maior, mais vasta, onde é indicado com que entre uma câmera dentro de uma indústria, a gente tenha 10 pirômetros, né? Para todo eletricista tem que ter seu próprio pirômetro, como se fosse um multímetro, né? Mas aí a gente precisa entender como funciona. Ele vê um ponto apenas, né? Como se fosse, quando eu estava falando da parte de sensores, né? Da câmera, como se fosse apenas um sensor, né? E a gente tem que prestar bastante atenção na resolução do pirômetro, né? Por exemplo, esse pirômetro que eu estou mostrando aí, ele tem a resolução de 10:1. Ou seja, se eu estou a 10 metros de distância do objeto, eu estou vendo uma área ali de 1 metro, né? Imagina o erro que isso aí não dá, né, pra gente. Eu tô, por exemplo, nessa imagem, eu tenho um cano ali, né, de 225 Fahrenheit, no caso, aí, eu quero medir a temperatura desse cano. Só que se eu estou numa distância grande desse cano, eu estou pegando ali a média da distância não só desse cano, mas também do muro que está atrás do cano, que está muito frio, né? Então, fazendo essa média, eu tenho um erro grotesco, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz alguma medição de temperatura com um pirômetro, tá? Tem que ser o mais perto possível para a gente ter uma área menor possível. E prestar também bastante atenção na hora que a gente vai comprar um pirômetro, né? Porque não, vou comprar o pirômetro mais barato que tem. Com certeza vai ser o que tem a pior resolução, né? Você vai ter que ficar praticamente grudado no objeto, né? E a gente sabe que na indústria a gente não fica grudado para fazer nenhuma medição. A gente tenta fazer medições a grandes distâncias, né? O que a gente pode fazer são com os termômetros visuais. O Rodrigo também vai mostrar uns modelos mais para frente. Mas o que é um termômetro visual? Às vezes a pessoa está usando o termômetro visual achando que está usando uma câmera termográfica, né? Isso aí é bem comum ver. A pessoa até às vezes vem procurar para comprar um tipo de termômetro desse achando que é uma câmera termográfica. Mas esse equipamento ele também tem uma medição apenas pontual no centro da imagem, tá? Só que ele é um pouquinho mais avançado do que um pirômetro, porque a gente consegue ver ali uma imagem com cores, né? Então, naquele caso do cano lá que a gente estava vendo, pelo menos ele vai mostrar para a gente ali que o cano está vermelho, né? E a parede está muito branca. Então, a gente vai ter essa percepção que eu tenho que me aproximar mais, né? Para pegar só o cano. Esses dois tipos de equipamento, eles não geram imagens radiométricas e não é possível fazer relatórios termográficos com eles, tá? Eles são para inspeções mais rápidas e do dia a dia do eletricista, tá? E o que eu já tinha dito anteriormente, né? Como que é formada uma imagem térmica, né? Radiométrica, né? Cada sensor vai ter a sua temperatura e a gente forma ali como se fosse uma matriz de temperaturas, né? E para cada faixa de temperatura vai indo uma cor diferente. Quantos mais pontos de temperatura a gente tem, maior é a resolução da nossa câmera, tá? E mais preciso vai ser. Isso aí é um exemplo do Excel, né? Por exemplo, se a gente joga lá na matriz pegar os dados de uma imagem radiométrica e jogar isso no eixo X e Y, a gente consegue gerar uma imagem. Dá para ver que é uma porta ali, né? E um exemplo de quão importante é a resolução da câmera, né? Se a gente tira uma câmera ali a uma distância grande, a gente tem pouca informação dentro do pixel, né? Então, a gente não consegue ter um detalhamento tão grande que a gente vê na imagem da direita. Isso aí a gente consegue também melhorar
usando lentes. Algumas câmeras, elas têm a lente intercambiável. Então, a imagem do meio é com uma lente que aumenta em 2 vezes a imagem e a da direita em 4 vezes a imagem. Isso faz com que a gente consiga fazer o equipamento ficar maior, né? Melhorando assim a informação dentro de cada pixel, né? E fazendo com que a gente consiga ver a temperatura exata dentro de cada ponto. E é aí que a gente entra na parte de FOV, né? FOV é Field of View, é campo de visão, tá? A gente vê bastante isso quando a gente vai fazer uma especificação de uma câmera termográfica. Imagina o seguinte, né? A gente está chegando ali na estrada, quando a gente está longe de uma placa, a gente consegue ver a placa, mas a gente ainda não consegue ler o que está escrito dentro da placa, né? É mais ou menos isso o que o IFOV de uma câmera vai te informar. Ou seja, qual é o menor objeto que eu consigo ver dentro de um pixel, tá? É uma conta super complicada de fazer, mas a Fluke, ela tem no site dela uma calculadora de IFOV, né? No final eu vou mostrar aqui, para não precisar sair da apresentação, mas é bem legal. Você pode fazer de várias formas. Você pode indicar primeiro a sua câmera, a distância que você está do objeto, aí ela vai te falar qual é o menor objeto que você consegue ver a essa distância, tá? Ou você pode fazer o contrário, né? Você coloca o tamanho do objeto e você tem que ver a distância correta que você tem que estar, tá? Isso é outro exemplo, né? A gente olhando ali a uma distância, a gente às vezes não consegue identificar, né? Na verdade, a gente consegue identificar que tem um ponto quente, mas para você ter uma temperatura mais precisa, às vezes você precisa se aproximar mais para você conseguir ver, por exemplo, a cabeça do parafusinho ali, tá vendo? Na imagem da direita a gente consegue ver detalhe da cabeça do parafuso, na da esquerda não, né? Às vezes é um aperto que foi feito muito forte ali, tá aquecendo aquele parafuso. Esse aí é a calculadora do campo de visão da câmera, né? É mais ou menos isso que a gente vai ter, né? O tipo da câmera, né? O modelo da câmera, se a gente está usando uma lente ou não, a distância do ponto, a unidade, né? Se é metros ou pés, né? A gente sempre usa metros aqui no Brasil, e a distância ali. Ali dentro da imagem ele vai te falar o spot size. O que é spot size? É o menor ponto que a gente consegue ter precisão, tá? Bom, falando um pouquinho de foco, bem rápido, o foco de uma câmera é um dos pontos mais necessários da gente fazer com precisão. Uma foto tirada com foco ruim a gente pode descartar. Ela é um dos únicos pontos que a gente não consegue fazer a correção ou ajuste depois via software, tá? Então a gente precisa sempre foto com um foco bom, tá? Por isso que a Fluke desenvolveu algumas tecnologias para ajudar a tirar a foto com foco bom, né? Por exemplo, essa tecnologia que chama Laser Sharp, tá? O que é isso? No gatilho da câmera, ela tem um segundo gatilho que a gente lança um laser antes de tirar a foto. Esse laser vai bater no objeto e voltar para a câmera. Com isso, a câmera já vai calcular essa distância e ajustar o foco automático, tá? Por que ela é tão importante, né? Se a gente tirar uma foto com o foco ruim, a gente vai ter um erro muito grande de temperatura, como mostra aí nessa imagem, né? A temperatura máxima que a gente alcançou tirando a foto com o foco ruim ali foi de 69 e com foco bom de 73, tá? Então, na hora de especificar a câmera, é sempre importante você ver qual é o tipo de foco que essa câmera tem. Essa câmera tem foco fixo, né? Muitas câmeras têm foco fixo. O que significa isso? Eu sempre sou obrigado a ficar a 1 metro de distância do objeto, né? E ela não vai focar se não tiver 1 metro. Tem foco manual também, que é como se fosse aqueles focos de câmeras antigas, né? Que você tem, ou câmeras profissionais, né? Que você tem que ajustar o foco e fazer uma boa imagem, né? Mas aí a gente fica muito dependente
do termografista, né? Alguma pessoa vai ser mais caprichosa e outra não, e aí a gente pode ter uma diferença de temperatura dependendo da pessoa que vai estar tirando a foto. E outras câmeras vão ter foco automático, né? Que é o caso dessas que tem laser sharp, a família profissional da Fluke tem. Outro ponto, né, que quando a gente vai fazer um relatório, a gente pode ajustar. Na verdade, a faixa e amplitude a gente pode mexer na hora de fazer o relatório, a gente não precisa mexer isso na hora de tirar a foto, mas é bem simples, né? Ali a gente tem um copo quente, um copo frio e um copo na temperatura ambiente, né? Então a gente pode ali ajustar. Ah, eu quero ver a imagem apenas acima de 80 graus. Então a gente vê só o copo quente, né? Ou fazer o contrário, né? Eu quero ver a imagem apenas com a temperatura abaixo de, de 10 graus. Aí eu vejo só o copo frio. Por exemplo, aí na imagem que está, a gente tem um ajuste manual e um ajuste automático, né? A gente percebe, né, que tem ajuste automático, já que tem os pontos quentes ali saindo, entrando pela janela, né? E entrando bastante ponto quente ali por um buraco, ali não sei o que é, né? Mas quando tem um foco automático, a gente tem um ponto branco ali, né? Às vezes a pessoa regulou ali para não ver coisas acima de tantos graus, né? E acabou que deu um errinho ali na imagem, né? Por isso que é muito importante também a gente sempre ter a faixa e a amplitude, que a câmera faça isso de forma automática. Bom, outros pontos, algumas câmeras têm essa feature, né, de adicionar anotações, arquivos de áudio e de texto na imagem. Por que facilita isso, né? Na hora que a gente está fazendo uma inspeção termográfica, a gente vai ter 50, 100 fotos num dia, né? Na hora que você vai passar para o computador, você lembrar de tudo é muito difícil, tá? Então é muito bom essa opção que você já tira a foto e aí você, na hora que tira a foto, já adiciona, por exemplo, ali no Notes dessa foto, a tag do painel. Você pode também gravar um áudio ali, né? Na hora que você está fazendo o relatório, você ouve seu próprio áudio. Então, na hora que você vai fazer o relatório, já está facinho. É só você ouvir seu próprio áudio que você lembra daquele lugar. A gente também, algumas câmeras podem gerar arquivos de vídeo radiométricos, tá? Isso é importante para a gente ver, ficar gravando algum processo dentro da indústria, ver a diferença de temperatura naquele processo, como eu estava dizendo, num forno de cimenteira, você ficar gravando aquele forno girar, às vezes você vai conseguir detectar alguns erros importantes, alguns problemas no forno. E também na parte de desenvolvimento de novos produtos, que você vai estar testando placa eletrônica, ou fazendo ensaios dentro de uma universidade. Como funciona? Se você pausou o vídeo, em todos os pixels quando você pausa, você consegue ver a temperatura. Bom, e qual que é o arquivo gerado, né, pela câmera? É um arquivo .is2, é o arquivo radiométrico, né? Ele possibilita a análise via software, né? Elaboração de relatórios, além da análise na própria câmera, né? Bom, é só a Fluke que gera arquivo .is2? Não, isso aí é um padrão, né? É só o software da Fluke que lê esse tipo de arquivo? Não, todo software de análise termográfica, existem vários aí no mercado, né? O da Fluke é gratuito, né? Fazem a leitura dessa extensão de arquivo, né? Uma feature bem legal que eu vi também aqui, que faz a foto de um arquivo IS2, né, que é a parte térmica, e também faça a foto ao mesmo tempo do objeto visível, né? E aí a gente consegue fazer esse mix via software aí de uma imagem termográfica com a imagem real. Isso é muito bom também para a gente fazer relatório e também na hora de lembrar o que está acontecendo ao redor. Tá. Vamos lá então, pessoal. Meu nome é Cristiano Santos, eu sou gerente regional de vendas da Fluke aqui no estado de Minas Gerais e na região de vocês aí do Centro-Oeste, tá? A Suporte é nosso distribuidor aí autorizado na região Centro-Oeste e a gente está aqui para falar um pouquinho de termografia para vocês, né?
O Murilo já comentou aí algumas das principais aplicações, né, de termografia, e esse slide aqui ilustra bem aí uma abrangência legal aí de algumas aplicações, né? Então, distribuição de energia, a parte elétrica e caixa de fusíveis, cabos e conexões, relés e chaves, isoladores, capacitores, subestações, disjuntores, controladores, transformadores, motores e bancos de baterias, né? Então, tudo isso aqui está ligado mais a aplicações da parte elétrica, né, pessoal? Então, quais são os principais, vamos dizer assim, tipos de defeito, né, ou falhas que a gente encontra nessas aplicações elétricas? Cargas desbalanceadas, né? Então, muitas vezes a gente abre ali um painel elétrico e tem ali uma carga, uma fase A, B e C em um neutro, e só de você tocar ali uma das fases, né, se for cabo, obviamente, você já sente uma mais aquecida do que a outra, né? As harmônicas, né, que tem uma grande influência aí, principalmente nas cargas eletrônicas, né, no breaks, máquinas de solda, lâmpadas de vapor mercúrio, que tem bastante variação de carga linear, né, gera muito harmônico. Conexões, né, de modo geral, aí soltas, frouxas, né, parafusos soltos, falha de isolamento, que isso é muito ligado à própria vida útil mesmo do equipamento, né, erros de fiação e componentes subespecificados, né. Então, por exemplo, eu preciso ali ter um fusível de 100 amperes para passar uma corrente alta e eu coloco lá um fusível de 50 amperes. E esse fusível começa a aquecer até estourar. Então, aqui tem um slide aqui de como a gente pode começar, né, uma inspeção térmica, né, ou uma inspeção termográfica, vamos dizer assim, né. Então, as aplicações aí para a área elétrica são inúmeras, né. Então, tem painéis, comutadores, motores, né? Então, tudo leva, no final, pessoal, o que o Murilo falou, redução de custo, né? Termografia é uma disciplina totalmente preventiva e preditiva, né? Aqui um problema típico de sobrecarga e desbalanceamento ali, que eu falei com vocês, né? Você pode notar que tem um cabo ali que está mais aquecido, uma fase que está mais aquecida, né? Então, a foto, a imagem termográfica, ela fala muito ela mesmo te diz a situação, né? Talvez até seja uma das disciplinas aí de mais fácil interpretação, porque você bateu o olho na imagem termográfica, ela já te diz muito o que está acontecendo. Barramentos, né? Então, aqui vocês podem ver. Instalações aéreas, aqui tem até uma foto aqui de um transformador no poste, né? Você pode ver que tem ali um mais aquecido do que o outro. Aplicações eletrônicas, algumas aplicações eletrônicas. O Murilo deu um exemplo aí de conjuntos de placa de computador, por exemplo, né? Circuitos de computadores, é muito utilizado aí para a parte de termografia, né? Isso requer uma câmera de alta resolução, né? Normalmente você não consegue fazer inspeção termográfica de componentes eletrônicos com câmeras de baixa resolução, tá? Então você precisa partir aí para uma câmera de mais alta resolução. Aqui a parte das aplicações eletromecânicas, né? Então normalmente inspecionamos aí motores, bombas, trocadores de calor, enfim, vários tipos de máquinas, né? E os motivos são alguns motivos aí que levam a falha ou defeito desses componentes eletromecânicos, né? Refrigeração ruim, a troca de calor está ruim, né? Às vezes um defeito num cooler, em alguma coisa, em algum sistema de arrefecimento ali, de algum motor, ele pode causar essa elevação de temperatura, né? Problemas de qualidade de energia, como desequilíbrio de carga, sobrecarga, né? Harmônico, também existe aí uma dissipação de calor, né? Desalinhamento, de modo geral, aí, que é muito encontrado em equipamentos estáticos, né? Mecânicos, desalinhamento, folga,
desbalanceamento também, né, na parte de motores, por exemplo, né? Falta de isolação do motor, né? E problemas com rolamento, lubrificação, desgaste e etc. É importante dizer que, principalmente para essas aplicações eletromecânicas, é muito importante que você tenha uma rotina estabelecida, né? Além da elétrica, obviamente, que também é importante, mas a eletromecânica também. Porque depois que a falha ocorre, é muito difícil você saber o que causou aquela falha. Aqui um exemplo, né? Ali ele está medindo exatamente ali na parte, se vocês verem aqui pelo desenho anterior, está medindo a parte de resistência do isolamento do motor. Então, normalmente a gente tem aqui num motor, eu costumo dizer que nós temos várias grandezas juntas, né? Não só a parte de vibração, como a parte de temperatura e como a parte elétrica. Então, a gente costuma até dizer que para esse tipo de aplicação eletromecânica, a gente não costuma vender somente uma câmera termográfica. A gente vende uma câmera termográfica, a gente vende um multímetro que meça a isolação do motor, né? E muitas vezes também um analisador de qualidade de energia. Aqui a parte de precisão, né? Se vocês pegarem uma placa nominal de um motor, aquelas plaquinhas que vêm coladas nos motores elétricos, lá nós temos as informações do fabricante do motor, né? Temperatura, potência, rotação que ele trabalha, tensão que ele trabalha, corrente nominal e a relação de corrente nominal corrente de partida, que normalmente está lá. Para vocês verem a importância da termografia na parte mecânica, olha só, a cada 10 graus de elevação de temperatura que você tem em um motor elétrico, a vida útil desse motor é reduzida em 50%. A cada 20 graus de elevação de temperatura, você tem uma vida útil de isolamento do motor reduzida em 75%. E acima de 30 graus, a vida útil desse isolamento já é reduzida em mais de 88%. Então, é muito importante, cada vez mais, que se faça essa inspeção no motor em várias partes, tá? Não só na parte da carcaça, como também na parte do isolamento e na parte do painel que comanda esse motor. Aqui um pouquinho do que a gente falou, né? Para cada 10 graus de acréscimo da temperatura nominal do motor, cerca de meia vida útil de um motor é perdido devido à falha de isolamento, tá? Então, se um motor tem uma vida útil de 12 anos e trabalha 20 graus acima de sua temperatura máxima de trabalho, nominal, né? Ele terá sua duração reduzida para apenas 3 anos, pasmem. Né? Então, um motor que foi projetado para durar 12 anos, ele vai durar 3 anos. Né? Afeta bastante a vida útil aí dos equipamentos. Tá? Aqui um pouquinho das aplicações de instalações de processo. O Murilo até deu exemplo aí para vocês de tanque, né? Tanque de combustível, por exemplo, né? É uma aplicação que a gente usa muito na parte de termografia, tá? Papel celulose, os rolos da parte de papel celulose, caldeiras, né? Aquecedores e fornos, sistemas de vapor, válvulas de vapor, tubulação, tudo isso a gente consegue fazer inspeção termográfica, tá? Né? Aqui medições de ar comprimido. Hoje a Fluke já possui um equipamento específico para a gente medir vazamento de ar comprimido e gás, tá? É a I900. Depois, se vocês tiverem curiosidade sobre esse assunto, vocês podem até procurar o Rodrigo e o Murilo aí para estarem falando um pouquinho sobre ar comprimido, tá? A câmera termográfica, ela detecta, né, se existe ali algum diferencial de temperatura, tá, em algum motor, por exemplo. Aplicações em construções civil. Isso aqui para a gente não é muito comum, tá? Mas em locais frios, que a temperatura é muito fria, como nos Estados Unidos, e que até as casas têm que ter aquecimento, né? E restaurantes, enfim, todos os locais devem ser devidamente climatizados. É muito comum esse tipo de aplicação em construção, tá? E ali qualquer abertura, qualquer fresta que você tem numa parede, num telhado, numa janela,
já prejudica essa climatização do ambiente, né? O software que a Fluke trabalha aí para edição de relatórios e imagens é o Smart View, tá? Ele está disponível lá no nosso site para download, ele é gratuito. Quando vocês compram uma câmera termográfica, esse software já vem em um CD junto com a câmera, tá? Mas a gente sempre indica que vocês façam o download pelo software, pelo site, aliás, desculpa. Porque pelo site nós temos várias atualizações, tanto da parte software como de firmware, tá? Cristiano, muito obrigado a todo mundo que ficou aí com a gente até agora, a gente ultrapassou um pouquinho o tempo. Obrigado, pessoal, até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço, boa noite.